Menina, esse é o último vídeo, né, do nosso workshop Acendendo a Luz. E agora nós vamos tratar das duas leis sistêmicas que são da ordem e do equilíbrio, tá? Eu falei no outro vídeo sobre a lei do pertencimento e agora eu vou falar da ordem e do equilíbrio. A lei assim como todos têm direito a pertencer, como eu falei no vídeo anterior, além de pertencer, todos têm que ocupar o seu lugar devido, né? Tem que estar no sistema, mas tem que estar no seu devido lugar. Quando a gente inverte também a posição, né, desses entes, né, da nossa família, esses entes familiares, a gente cria também uma desordem, uma bagunça. É aí que acontecem os emaranhamentos, acontecem os nós, começam a surgir os problemas. É aquilo que vai trazer algum tipo de sofrimento para nós e para os nossos. Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, são os filhos ocuparem o lugar dos pais. A gente tem como filho, muitas vezes, a gente vê uma certa arrogância nos adolescentes, né? Eu fui um adolescente terrível, muito arrogante, muito prepotente. E eu sofri muito com o impacto desse desordenamento, né? Por quê? Porque eu achava que eu era superior aos meus pais. E por que isso? Porque um filho, ele sempre vai ser um tamanho pequeno. Ele vai estar sempre no papel de cuidado e não de cuidador, de aprendiz e não de professor. É claro que a gente aprende com os nossos filhos, é óbvio, né? A gente aprende até com crianças, mas eu falo de uma postura orgulhosa, de querer ensinar seus pais, de querer ditar as ordens, as regras para os pais. E isso é muito prejudicial. Outra relação também onde acontece muito problema é na relação do homem e da mulher, do marido, né, da esposa. Eles dois, eles têm na ordem sistêmica, o homem e a mulher, eles ocupam o lugar igual. O homem não está à frente da mulher, nem a mulher deve estar à frente do homem, mas os dois têm que ocupar o mesmo lugar, olhando para frente com o mesmo objetivo comum, ou olhando os dois um para o outro, em respeito, em honra. E o que a gente tem visto hoje nessa sociedade? Mulheres que querem ocupar o lugar dos homens, né? Não basta estar do lado, ela tem que estar à frente. Ou quando acontece o machismo, né, a violência, esse homem também ele quer sobrepor a essa mulher. Então não tem como isso dar certo, porque os dois foram chamados para caminhar juntos. A mulher é uma ajudadora idônea do seu marido. O homem, ele protege essa mulher, ele é como essa autoridade que o homem exerce, que na Bíblia também traz, não é uma autoridade autoritária, né, que humilha, que diz, não, você, né, eu mando em você, eu sou cabeça. Esse cabeça, ele exerce essa autoridade em favor dessa mulher, a ponto, inclusive, de morrer por ela, né? E essa mulher se submete a esse homem também em honra, né? E quando se fala de submissão, não é de subserviência. Submissão é estar debaixo de uma missão, ajudando aquele homem a cumprir a sua missão. Então, quando isso é desordenado, quando isso sai, né, dessa configuração, isso traz prejuízos severos para a família. Então, tem a ver também com o nosso tamanho de influência, tem a ver com as nossas responsabilidades. Quando eu falei, por exemplo, que o homem ele tem que exercer autoridade sobre essa mulher, né? Ele é o cabeça, mas é em favor dessa mulher. Há uma responsabilidade. Não é apenas os bônus, mas há os ônus desse lugar, né? Esse lugar de autoridade, esse lugar de honra. Então, quando a gente desordena isso, há prejuízo, como aconteceu, por exemplo, com José do Egito. José, ele é um homem, ele é um personagem, né, que aponta para o Cristo. José também
é muito reconhecido, né, pela sua humildade, por ter, né, esperado o tempo que as coisas aconteceram. Mas não foi sempre assim. Quando José teve a revelação através do sonho de que ele iria governar sobre os seus irmãos, sobre seu pai, sobre sua mãe, ele contou isso. Então, de alguma forma, ele mexeu nessa configuração. Ele disse, olha, eu vou ficar maior do que vocês. Eu sou maior do que vocês. E isso criou animosidade, criou ciúme, criou perseguição. E até depois, a venda dele, né, para o Egito. Foi quando Deus converteu as más escolhas, né, de José, de contar, né, aquele sonho que talvez fosse só para ele Deus. Era uma coisa que viria a acontecer, mas da maneira de Deus e no tempo de Deus. E ele ali se colocou em uma posição de superioridade. O próprio pai também de José, Israel ele vai colocar José em um lugar que não era dele, que era o do filho preferido. Né? Quando ele faz uma túnica talar, uma túnica colorida para José, ele diz, olha, você tem lugar de autoridade nessa família. E naquela cultura, o mais novo não poderia exercer esse tipo de autoridade. Então, de alguma forma, Israel ele vai ali subverter a ordem. Né? Ele vai colocar o mais novo no lugar do mais velho. E a gente sabe todo o problema que aconteceu depois disso. Né? José ele foi vendido, depois foi morar na casa de Potifar, foi preso, foi esquecido ali pelo copeiro e pelo padeiro. E só então, o tempo de Deus, do jeito de Deus, ele ocupa o lugar que ele viu lá no sonho, quando era jovem. Então, a gente vê aí uma maneira de subverter essa ordem. Ao contrário de José, Davi, quando Davi é ungido rei de Israel, Davi não busca ocupar este lugar. Pelo contrário, ele respeita, honra, né, protege Saul o tempo inteiro. Inclusive, Davi teve várias oportunidades de matar Saul e não fez. Ele poderia ter pulado essa etapa. Não, mata, eu já tomo logo posse do trono, porque já sou rei, já sou ungido. Mas Davi, ele respeitou essa lei da ordem, esse princípio de ordem, de saber ocupar exatamente o seu lugar no tempo correto, tá? Então, com relação a essa lei, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que você pense nos papéis, eu queria que você escrevesse quais são os seus papéis na vida. Isso é um exercício de autorreflexão. Você está no seu lugar devido? Você tem honrado, tem recebido, né, aquilo que é devido também? Você tem olhado para os seus irmãos, para os seus pais, para o seu marido, sua esposa, com um olhar de superioridade? Né? Como filha, você tem olhado para os seus pais como? Então, eu gostaria que você olhasse para isso, pensasse sobre isso, e escreva ali quais são os seus papéis na vida. Por exemplo, como funcionário, como é que você se posiciona lá no seu ambiente de trabalho? Né? Nós temos vários espaços sociais em que, ora, nós somos autoridade, ora, nós estamos debaixo de uma autoridade. E a maneira como nós nos posicionamos nesses papéis também impactam o fluir da nossa vida, tá certo? Então, esse exercício sistêmico é para a lei da ordem. E com relação à lei do equilíbrio, que é a última lei que eu quero tratar com você, o último tema também. A lei do equilíbrio, ela tem a ver com o dar e o receber. Nós temos um problema muito sério, muitas vezes, em saber equilibrar essas duas ações. Ora, ou às vezes a gente dá demais e recebe de menos, ou a gente dá de menos e recebe de mais. E isso gera um desequilíbrio ali na balança, e começa a surgir cobranças inconscientes até daqueles pares, né, ali que a gente convive. Né? Por exemplo, dentro de uma relação de marido e mulher, de novo, nós aqui, os nossos representantes, né? O que muitas pessoas dizem? Eu vou amar você por nós dois, né? Não se preocupe, você não precisa me dar amor. Eu dou amor por nós dois.
Quando você entra numa relação como essa, por exemplo, há um desequilíbrio. E inconscientemente, esse parceiro que só recebe, mas não dá, uma hora ele vai ter alguma atitude de rejeitar esse excesso de doação dessa parte, né? Então a gente precisa entender que precisa haver esse equilíbrio. A única relação onde não há como você retribuir é a relação de pais e filhos. Os pais, eles sempre vão dar a ponto de não poderem ser retribuídos, né? A gente não tem como retribuir a vida que nós recebemos dos nossos pais. A única maneira que a gente começa, né, a entrar nesse fluir de recompensa, digo assim, né, é quando a gente gera e começa a dar, né, vida para os nossos filhos. A única forma. Mas a gente não consegue fazer um cálculo e dizer assim, olha, agora eu estou aqui te devolvendo, pai, tudo que você me deu, minha mãe, tudo que você me deu. Porque eles nos deram a vida. E não tem como a gente devolver a vida para os nossos pais. Então, esse equilíbrio é muito importante, porque senão a gente acaba entrando em um lugar de dívida para com os outros. Não sei se eu ouvi uma vez de um pastor chamado Paulo Borges, que ele pegou uma menina de rua e colocou na casa dele. Ele arrumou o quarto dela e tal, ele adotou, né? Ele arrumou o quarto dela, botou tudo bonitinho. E no dia, aquela menina, na primeira noite que ela chegou na casa dele, ela não dormiu na cama. Ela botou uma coberta no chão e dormiu no chão. E ela, o tempo inteiro, ela negava receber daquele homem, daquela família. Por quê? Porque ela não teria condição de dar a contrapartida. Então, essa ajuda na mente, no inconsciente daquela menina, era como ela disse assim, eu estarei sempre em dívida com essa família, eu não tenho como receber algo que eu não vou poder retribuir. E ela, por isso, ela rejeitava. Então, esse aspecto do dar e receber, a gente vê ali na palavra, por exemplo, quando Jesus, né, quando os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Você vê que há um fluxo ali de dar e de receber. A gente não consegue, por exemplo, retribuir Deus pela graça que Ele nos deu, nos dando a vida. A gente não consegue, a não ser somente entregando a vida a Ele. E com relação ao outro, não tem como eu amar o outro sem primeiro me amar. Quando a gente quebra isso, quando eu amo o outro mais do que eu me amo, eu vou entrar em um fluxo ali de desequilíbrio. Eu só dou, mas eu não recebo. Eu não vou saber receber esse amor, porque eu não sei o meu valor. Eu ainda não recebi esse amor de Deus, não entendi que esse amor é um amor que eu não posso pagar, a não ser com minha própria entrega de vida. E eu acabo entregando a minha vida para uma outra pessoa porque eu não entendi esse primeiro pilar, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é aquela máxima que eu falei há pouco. É aquela coisa que você diz, eu amo por nós. Isso você dizer, você negar a si mesmo, né? Mas não negar a si mesmo na perspectiva que Cristo nos convida a ir para a cruz, mas negar a sua identidade, né? A sua importância, primeiro diante de Deus, que te amou tanto, que entregou a sua vida por você, a vida do seu filho por você, e depois a sua própria vida, que tem valor. Então, portanto, você precisa dar sim para o outro, mas você também precisa receber. É um jogo, é uma dança, um jogo não, mas uma dança, como eu falei lá no primeiro vídeo, da dança de honra que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como nós somos convidados para viver a imagem e semelhança dele, nós precisamos viver nessa dança de honra, honrando, sendo honrado, dando e recebendo. Compreende, menina? Então, para esse exercício, esse último exercício, eu vou pedir que você faça as 3 balanças da vida, que são as relações de equilíbrio. Eu gostaria que você olhasse para a sua relação com seus pais, né? Que é, como eu disse, uma relação em que você só pode receber.
Então, não cabem críticas, não cabem maus tratos, não cabe arrogância, não cabe querer ensinar os pais como eles devem agir, mas cabe você entrar em um lugar de filha. Eu sou filha, os meus pais, independente das atitudes e das escolhas que eles fazem, eles são grandes, eu sou pequena, tá? A segunda relação que precisa estar em equilíbrio é a relação entre marido e esposa. Vocês dois precisam estar do mesmo tamanho. Então, você vai fazer alguns questionamentos. Nós somos um, de fato? Recebo o que você tem e dou o que tenho, né? Eu honro, ou eu sou mais, eu me sinto mais e melhor do que ele ou do que ela, né? Então, se acontece isso, nós estamos em desequilíbrio. Então, hoje, principalmente com a modernidade, né, com a questão do advento do feminismo, nós mulheres temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós assumimos esse lugar de acharmos que nós somos melhores, né, do que o marido. Às vezes o marido ganha menos, às vezes o marido exerce uma profissão ou tem uma atitude que não é parecida com a nossa, e ali a gente vai assumindo um lugar que não é nosso. E o terceiro, com os filhos, né? Os filhos, a gente às vezes tenta compensar, a gente tenta proteger tanto os nossos filhos que a gente cobra, por exemplo, pelo afeto, porque não ligou, porque não tal, né? Então, eu mesma já tenho filhos adultos, mas talvez você não tenha. Às vezes, como criança, como você tem filhos crianças ainda, às vezes é dar coisas demais para essa criança, para agradá-la, para compensar uma ausência que você tem, você trabalha demais, então você dá muitas coisas, né? Não disciplina o seu filho, porque você acha que dessa forma você não vai estar dando amor para ele. Então, tudo isso aí vai impactar nessas relações, certo? Então, esse desequilíbrio, ele precisa ser olhado. Se alguma dessas relações estão em desequilíbrio, você já vai começar a perceber por esse exercício, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de abordar duas coisinhas, duas coisas que são bem importantes para que você esteja nessa constelação aberta, né? Que é escolher o tema. Então, diante desses exercícios que eu te apresentei, você vai escolher o tema que você vai querer constelar, tá? E o que é como é que você escolhe esse tema? Você vai escolher esse tema a partir de uma angústia, né? Esse tema ele vai ser olhado, aquilo que te angustia, aquilo que você não compreende bem, por que isso está acontecendo? Eu já fiz de tudo, mas isso continua do mesmo jeito. E talvez pode ser uma causa mesmo, né? Pontual, algo que não foi resolvido ali no nível consciente, mas pode ser também uma causa sistêmica, é isso que nós vamos olhar, tá? Outra coisa para fechar, quantas vezes você pode constelar, quantas você quiser. Mas, contudo, porém, todavia, nós não aconselhamos que as constelações aconteçam num prazo menor do que 3 meses, certo? Porque a ferramenta da constelação não é uma muleta, né? Não é algo que você vai ficar fazendo continuamente, não é abrir carta, não é, né? Não é isso, não é jogar búzio. É uma coisa, é uma ferramenta, é uma metodologia terapêutica que vai te ajudar a ver, e a partir do que você vê, você vai tomar posições, né? Você vai mudar, né? Vai ter uma mudança aí na sua mente, que a maneira de você ver vai impactar os seus pensamentos e as suas ações. Tá certo, menina? Será um prazer te encontrar depois essa última aula do nosso workshop. E no dia eu vou estar te mandando um link para que você acesse a nossa sala, e é ali que nós vamos fazer a nossa constelação de maneira virtual. Ok? Não se preocupe, que vai ser um ambiente reservado. Eu tô aqui mesmo, eu tô num quarto fechado, reservado, ninguém vai ter contato. O que você pode ouvir ainda é um cachorro latindo aqui, que meus cachorros são, às vezes eles entram aqui no quarto, ou estão aqui pela cozinha, você pode ouvir às vezes o ruído do cachorro, mas não vai ter ninguém interferindo nesse processo, vai ser só eu e você, vai ser algo sigiloso, né? Algo que vai ser preservado também
guardado entre nós. Não se preocupe, porque foi para isso que eu fui formada e pelo meu caráter mesmo. Sempre tive esse caráter de resguardar todas as conversas que eu tenho, né? Independente de hoje ser uma consteladora, mas eu sempre tive essa postura de resguardar as pessoas que me confiam a sua vida, os seus segredos, né? As suas fraquezas, suas debilidades. Então não se preocupe quanto a isso. No dia eu vou estar te mandando o link, a gente vai entrar. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. E muito obrigada por sua confiança. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E eu te vejo na nossa constelação. Tchau, tchau.